Olá, eu sou o terapeuta Ivan Pinto e vamos falar hoje sobre transtorno de pânico. Hoje em dia, muitas pessoas estão sofrendo sobre transtorno de pânico e se inicia esse transtorno basicamente a partir de fobias e distorções de realidade. Nós temos episódios de pânicos que são relativos a alguns momentos que a pessoa está passando, então eles não são um transtorno propriamente dito. Para que ocorra o transtorno tem que haver uma estruturação psíquica mais significativa do problema, aonde nós acabamos chegando então a diversos episódios de pânico que se cronificam. E nessa cronificação, ou seja, se tornar recorrente essa situação, nós acabamos então desenvolvendo esse transtorno. O transtorno se inicia a partir então dessas distorções psíquicas que temos, que são significados inconscientes atribuídos a determinadas situações associadas ao medo basal da morte. Todos nós temos essa situação do medo de morte inconsciente como uma defesa em relação à própria vida, ou seja, um cuidado com a vida, que aos poucos vai se exacerbando e se transformando num medo fóbico, ou seja, muito mais intenso. O estresse do dia a dia, a intensidade com que se vive determinadas coisas, também pode levar a essas situações, a esses sintomas. A pessoa dormir mal, mau uso de tecnologias, enfim, diversas situações que a pessoa se sente muito pressionado. E essa pressão excessiva vai desencadeando processos neuroquímicos e psíquicos que nos levam à situação de luta-fuga, que muitas pessoas vivem isso. Ou seja, nós vamos ter inclusive no nosso corpo diversas manifestações como se estivéssemos tendo um ataque cardíaco. Então nós vamos ter uma aceleração do coração, nós vamos ter a respiração que fica ofegante, nós vamos ter sudorese nas mãos, nos pés, nós vamos ter enjoo no estômago. Nós temos diversos sintomas, inclusive, que levam a pessoa a crer que ela está tendo um infarto. Vários pacientes, inclusive, já foram até um hospital, uma emergência, buscando atendimento, pensando estar realmente infartando. Então, o que nós temos que ter claro? Que toda situação de estresse extremo pode levar à suscetibilidade ao transtorno de pânico. Por isso que hoje em dia muitas pessoas estão desenvolvendo esse transtorno. Então, as fobias mais comuns que desencadeiam o transtorno de pânico estão relacionadas, por exemplo, à dificuldade que a pessoa tem de andar no elevador, né, que tem a ver com essa situação da pessoa se sentir sufocada ali dentro, né, então ela acha que não vai conseguir respirar, que o ar não vai chegar, enfim, que não são distorções. Dentro do ônibus também pode acontecer isso, situações de fobias em geral. Né? Pessoas que têm medo de aglomeração de público, né? A agorafobia. Então elas vão ter essa dificuldade de lidar com o fato de imaginar a morte iminente a partir de um fator ilusório. Nós não vamos ter uma situação de transtorno de pânico por um medo real, via de regra. A esmagadora maioria das situações não estão relacionadas a medos reais, estão relacionadas a distorções da realidade. Então não é um medo de uma situação que realmente oferece risco, é medo de uma situação imaginária. Então um trauma num acidente de trânsito, uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise no trabalho, uma dificuldade emocional de gerenciar determinadas situações, situações de adoecimento, inclusive de doenças físicas, tudo que torna a pessoa mais vulnerável pode despertar uma crise de pânico, que seria um episódio de pânico, e que não tratado, não encaminhado clinicamente, de forma adequada, pode levar a cronificar e se transformar então num transtorno de pânico, que é um sofrimento realmente muito intenso que as pessoas passam. Então, o que nós temos que ter claro? Se nós temos um transtorno de pânico ou um episódio de pânico, nós precisamos buscar tratamento. E esse tratamento passa por duas frentes básicas de atuação. A primeira delas, com certeza,
é a psicoterapia, no sentido de uma psicoeducação, de fazer com que a pessoa compreenda o processo do pânico, de que forma pode desarticular isto. E a segunda delas é o uso de medicação para que possa haver uma regulação das substâncias neuroquímicas que regem o sistema nervoso central. Então, se você está sentindo pânico neste momento, seja um transtorno ou um episódio, busque tratamento. Porque depois que isso cronificar e cada vez mais se intensifica, muitas pessoas não conseguem mais viver a vida. Elas ficam presas dentro de casa, não conseguem mais sair, não têm mais vida social e ficam vivendo constantemente medos muito intensos. Então, dentro do que se tem hoje de conhecimento, tanto da farmacologia, no caso das medicações que a psiquiatria vai ministrar, quanto no caso da psicoterapia, o pânico é algo que pode ser resolvido. Claro, nós temos que levar em consideração determinadas associações que as pessoas fazem que muitas vezes pode intensificar o pânico, como é o caso de uso de substâncias psicoativas, álcool, maconha, outras drogas, que suscetibilizam muito mais ainda o indivíduo a ter crises de pânico. Então, na medida em que a pessoa usa alguma substância alucinógena, que altera a percepção da realidade, que altera a cognição, facilita o desencadear das crises de pânico ou intensifica as situações dos transtornos que as pessoas já têm. Então, com certeza, o uso de substâncias psicoativas pode, inclusive, ser desencadeante ou, no mínimo, um agravante desse processo que já existe na pessoa. Outro aspecto muito importante é nós sabermos lidar bem com a respiração. Quase todos nós respiramos mal. Então, se há uma respiração adequada, e aí entra a importância de prática de yoga, técnicas de respiração em geral, e atividade física. Uma boa atividade física ajuda muito na descarga atencional e isso facilita a recuperação da pessoa que está com transtorno de pânico, ou facilita também para que ela tenha menos episódios de pânico, que ainda não tem um transtorno propriamente dito, mas costuma ter crises eventuais em algumas situações extremas. Então, conciliando a questão da psicoterapia, o uso adequado de medicação, atividade física, prática respiratória, de exercícios respiratórios adequados, uma boa alimentação também favorece bastante nesse sentido, com certeza a pessoa consegue amenizar muito ou até mesmo resolver uma situação de transtorno de pânico. É importante ter claro que é um tipo de perfil específico de personalidade que desenvolve o pânico, não são todas as pessoas que desenvolvem esses transtornos. Então, quem tem uma suscetibilidade nesse sentido, terá de alguma forma algum resquício ainda, mas viverá a vida naturalmente. Eu coloco isso porque uma crise de pânico, ela vai obrigatoriamente gerar uma memória, e essa memória vai ficar presente na pessoa. E por estar presente, ela pode ser um gatilho para uma outra situação. No entanto, quando bem tratado, com certeza isto será amenizado ou resolvido, se não totalmente, parcialmente. Certo? Então, aguardem os nossos próximos assuntos, teremos muitos assuntos que serão abordados aqui em minha página, e um beijo na alma.